Elizabeth Souto, emoções. Boa noite para todos. Estou aqui maravilhada. Acabei de conhecer pessoalmente o Nicolas Roberto. Nós temos um relacionamento profissional há muito tempo, não nos conhecíamos e nessa fase do podcast eu quero trazer algo diferente. E diferente é o assunto do meu querido Nicolas. Bem diferente mesmo. Hoje, as emoções que eu vou trazer através da entrevista do Nicolas vai mostrar para vocês um mundo que nós precisamos olhar, principalmente nesta fase que tudo no planeta está sendo modificado e que a grande maioria, quando fala do assunto, não fala com prazer, não fala com áreas de investimento, ele fala com pesar, mas tem que ser olhado. Nicolas, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Aqui a gente conversou um pouquinho antes de abrir aqui o programa, e eu estou encantado com esse menino de 38 anos que daria para ser meu filho caçula. E aí eu fico encantada porque eu tenho muito que aprender com vocês. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Elizabeth, eu que te agradeço. É uma honra ter esse privilégio, oportunidade. Me sinto muito honrado. A gente já se conhecia de uma maneira profissional e a vida vai levando a gente por vários caminhos e a gente está se encontrando aqui hoje. E eu espero contribuir, que todo mundo que esteja Com nos assistindo certeza. goste e que seja útil para todo mundo, que para a gente já é, né? A gente estava Quero falando que que participar de um programa desse, praticar coisas novas, que não era muito ensinar, né? ensinar, Instruir. já é um prazer, né? E além de ser um prazer para a gente, se for ainda oportunidade para outras pessoas, né? E ensinar, às vezes motivar, às vezes é uma pessoa que está assistindo que fala, nossa, isso é uma coisa que eu podia fazer também. Exatamente. Pronto, você já transformou a vida de uma pessoa num vídeo. Vamos lá, um tintim para nossa amizade profissional e agora nesse vínculo É isso aí. desta nova tecnologia, deste novo momento que todo mundo quer ser podcast, eu também quis ser podcast para levar justamente isso que você falou, informação. Aqui eu gosto muito de praticar a filosofia do Ho Oponopono, não sei se você conhece. Não conheço. Então vou te apresentar. Quando eu dizer as 4 frases, você vai ter visto aí nos TikTok da vida. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Essas 4 frases, Nicolas, a gente faz todos os dias para a gente mesmo. Para a gente poder se amar, para a gente poder estar aqui com tanta vontade de passar algo para as pessoas, né? Então, sinto muito. Sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Depois eu vou te enviar o que é de fato. E dentro disso que eu quero que você aprenda a partir de hoje, para você ter o seu autoconhecimento melhor ainda, quero dizer para você que você aceite que para mim você vale ouro. Muito obrigado. Né? Então, para começar bem doce, aqui a nossa entrevista. Obrigado. Quem é o Nicolas Roberto, empresário? Quem é você para os meus ouvintes que estão acostumados que eu entreviste as pessoas os doutores da saúde mental e hoje eu trouxe um assunto tão diferente do que eu costumo falar. Quem é o Nicolas Roberto? Bom, eu sou nascido em São Caetano do Sul, Olha nesse só, município. que Nasci legal. ali no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Me formei em Química e atuo no ramo de controle de pragas urbanas hoje. Também faço parte de uma comissão técnica do Conselho Regional de Química, voltado para a área da saúde, porque você falou de saúde. E hoje a gente vai continuar falando de saúde. Exatamente. Porque controle de pragas urbanas tem tudo a ver com saúde. Essa sua empresa que presta serviço para minha empresa aqui em São Caetano e para tantas outras empresas, quando é que você se descobre empresário? Porque você é um menino, um jovem de 38 anos, né? Quando é que você se descobre, eu vou fazer porque vamos falar assim, ó, vender numa loja de shopping gostosuras é fácil. Sim. Agora, a sua atividade, quando o seu cliente chega para você, ele está desesperado, você tem ali problemas para resolver de fato, você tem o emocional da pessoa, Sim. porque você lida com animais que
que invadem, que é praga mesmo Sim, dentro do sim, urbano, né? sim. Em que momento você se descobre empresário dessa área, Nicolas? Bom, são dois momentos que a gente precisa separar que se encontram. Um é da empresa. A empresa, ela foi fundada pelo meu pai há 30 anos No atrás. mesmo assunto? É, Mesma atividade? mesma empresa que funciona até hoje. Tá, Na época eu era adolescente, eu era criança, na verdade, né? 30 anos, eu tinha 8 anos. tá. E eu Então tava. tudo começa com o seu pai. Tudo começa com meu pai. Meu pai sempre quis ser empreendedor, sempre quis ser empresário e, pelo destino, ele descobriu essa atividade. E começou a trabalhar de uma maneira pequena, né? Do zero, começando. E ele Enquanto isso, também é químico, ele também não, estudou, não, ele era não. prático. Ele era prático, ele fez muitos cursos para aprender, porque ele também não conhecia muito da área, mas ele viu em Ele algum viu ali um nicho. o nicho, viu uma oportunidade e começou. Eu era criança na época. Quando eu fiz 16 anos, mais ou menos, eu arrumei um emprego de office boy numa empresa, numa indústria química. Olha só. E você sabe quando você vai se formar no colégio, todo mundo é assim, né? Você não sabe muito bem o que você vai fazer, né? Não, Então eu não sabia se eu queria ser advogado, se eu queria ser médico, se eu queria ser químico, se eu queria ser biólogo. Como eu estava numa indústria química e eu gostava da atividade lá, apesar que eu não estava na área química, eu estava na área financeira, eu era office boy. E eu fazia pagamento de conta, eu ia nos bancos. Eu um falei, administrativo mesmo. administrativo. Eu falei, vou fazer química, porque eu tenho um futuro nessa empresa e é uma atividade legal. Já linkando com a empresa do seu pai. E também eu poderia assinar como responsável técnico na Tá. empresa do meu Porque pai. nesse interim de 30, você me corrige se eu estiver Pode enganada, falar. é errada. Nesse interim do seu pai de 30 anos, a legislação foi mudando Meu pai tinha que pagar um outro profissional para para assumir assinar, para é assinar, assinar. ser o responsável técnico da empresa. E aí tudo ia se encaixando. Acabou que eu fiquei nessa empresa há 8 anos e foi uma empresa até assim, foi um tempo maravilhoso porque eu entrei office boy, 8 anos depois eu saí como chefe de fábrica. Tá. Então eu trabalhei no laboratório de desenvolvimento de produto, Aprendeu de fato. aprendi tudo. Então Intensivão. tudo. E foi muito bom. Quando eu saí, eu vim para a empresa do meu pai. Já Tá. estava num outro patamar. E aí eu comecei a Teve trabalhar. divergências de um ter conhecimento e o outro ter só o técnico? Você teve essas Não, divergências? eu posso te dizer que, na verdade, eu aprendi muito mais do que ensinei. Tá. Porque você vai fazer uma faculdade de química ou de biologia, que também poderia atuar na área, ou engenharia agrônomo, você não sabe na prática o que funciona. E o meu pai sabia muito mais do que eu na área, e talvez até hoje saiba ainda. Tá. Ele Porque ele, atua na ainda prática, ele hoje fica mais só contando home dinheiro. office, ele cuida mais da parte Tem isso também? financeira. Os empresários estão contando dinheiro? Não tem muito dinheiro para contar, não. Mas Mas tá aí, nessa parte boa. não, porque hoje já é um senhor, então hoje eu fico mais, eu tenho mais dois irmãos, também trabalham junto, Tá. Hoje né? você é o responsável Hoje químico, eu sou responsável técnico da empresa, técnico. sou sócio da empresa e estou mais ou menos ali na linha de frente na direção da empresa. Mas eu tenho mais dois irmãos, um fica numa filial que a gente tem no interior, o outro trabalha junto com a gente, o mais novo, e meu pai, ele fica mais cuidando da parte da contabilidade, mais da Tá. parte financeira, e eu fico mais ali, talvez Na linha de na linha frente, de né? frente. Vou fazer uma pergunta, assim, eu acho que é até meia desinteressante, mas eu preciso fazer. Detetização é para matar ou eliminar ou assustar o bicho? Então vamos lá, eu vou te corrigir. Tá. Dedetização é um termo que muitas pessoas falam hoje, mas na verdade não existe mais esse termo. Não Ele existe. é. Por que a turma fala dedetização? Era o tal do DDD, Dededrim, Era, o- Dededrim, era uma empresa, era um né? produto que, na época mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, começou a ter um monte de doença nas áreas urbanas, porque a população migrou tudo. As Falta plantações, de infraestrutura, né? infraestrutura, aquele negócio de muitas indústrias, não tinha coleta seletiva, e Esgoto a céu aberto. esgoto. E as plantações, que na verdade, tudo que fala de inseticida, é sempre mais voltado para as plantações, porque é de onde vem nosso alimento, eram devastados. E aí um químico, que ganhou até o prêmio Nobel, desenvolveu um produto que resolveu o problema. Foi o famoso DDT. Resolveu. DDT, isso DDT. mesmo. Aí chamaram dedetização. Formicida.
Na verdade não é só formicida, é tudo. Ele Tudo que mata engloba. tudo. Tudo que é inseto. Só que depois de um tempo, começou a perceber o malefício desse DDT. Tá, tinha as consequências. Tinha consequência. As pessoas começaram a morrer com câncer. Sim. Você tinha animais mortos. Você tinha peixes. A natureza começou a sentir. Descobriram, por exemplo, já tinha a segunda, terceira geração de pessoas que tiveram contato com aquele produto e ainda Sim. estavam com aquele O veneno. veneno no corpo. Então, foi banido no mundo inteiro e no Brasil também. Então, hoje, aí mudou o termo, virou desinsetização, mas hoje o termo mais correto é controle de pragas urbanas. Que é Esse é o o termo. termo que é o mais. Porque é o termo. Quando uma empresa Que chama. na verdade isso aqui fica de utilidade pública É, mesmo, né? Porque quando a gente fala assim, ah, mas você vai matar o animal? Então, quando a gente fala de rato, como é que. Então, a quando a gente gente. fala de rato, a gente vai matar, a gente vai eliminar, a gente vai A gente assustar. Qual é a finalidade de fazer esse controle? é, O que, que a gente faz aí na cadeia alimentar? é assim, ó, com exceção dos pombos, todos os outros animais é utilizado produtos para realmente matá-los, todos eles. Os insetos, os roedores, o que não pode é pombo, que em alguns casos pode, desde que tenha uma autorização, depois eu posso explicar como é que funciona, e animal silvestre. Tá. Porque o que significa praga urbana? A praga urbana é aquele animal que não é nem silvestre. Então você vai pegar uma serpente, é um animal silvestre. Você vai pegar uma águia, é um animal silvestre. Você vai pegar um tatu, é um animal silvestre. Eles são protegidos por lei e não pode. Você tem os pets, que são os nossos animais domésticos, cachorro, gato, algumas aves, também não pode. Agora, as pragas urbanas são aqueles que a gente chama de sinantrópicos. São aqueles que vivem com a gente, não são pets, não são silvestres e nos trazem prejuízos ou à saúde ou econômicos. São consideradas pragas. Então, por exemplo, a barata, a formiga, elas não são só insetos que vai... tenho nojo de barata, não gosto de ver, levando de madrugada para tomar uma água, vejo a barata, tenho nojo... Não é esse o problema. A formiga é a mesma coisa. São esses animais que nos transmitem a maioria das nossas doenças. Né? Eles não são inofensivos. A sociedade foi aumentando, as cidades foram aumentando. Na verdade, até a gente foi invadindo, né? Mas, enfim, hoje eles vivem juntamente conosco, mas nos trazem esses malefícios. Quando a gente fala de ratos, e aí eu tenho experiência assim de, né, no decorrer da minha vida de ter tido algumas situações e presenciar de ter aparecido um rato em casa, em condições numa casa que tem infraestrutura, que eu moro em São Caetano, Sim. que a gente fala assim, de onde veio? E aí eu fico até com dó do masculino, né? Que tem esse papel de defender a família e ter que dar conta do tal do rato. Não dá tempo de chamar o rapaz do controle de pragas, não dá tempo de colocar uma ratoeira do mais comum que for. Tem que enfrentar este bicho de uns 20 centímetros que te olha. Eu vou falar uma coisa aqui que eu até fico assim, eu não sei. Ele te olha com um olhar de que está interagindo com você. Alguém já te fez essa pergunta assim? Como é que a gente lida que você tem que matar aquele bicho naquela hora? Olha, meu coração até palpita, mas é isso. Ele ficou olhando para mim e eu passei muito tempo com aquele olhar no meu olhar. É. Aí você falava assim, mas ele podia ter mordido uma das suas filhas, ele podia ter matado o seu cachorro que estava na sua casa. E ele apareceu, ele tinha uns 20 centímetros. Eu não sei se ele era uma ratazana, se ele era um rato. E na ocasião, o pai das minhas filhas que teve que dar conta desse negócio. E aquilo foi horrível, a cena. Né? Então, como que é assim, ó? Eu tenho que eliminar essa criatura que te olha e que tem ali
É vivo. É A diferente de gente, olhar para barata e para formiga. você sabe que a gente tem Essa essa sensação, esse sensação, negócio né? assim, Eu vou te falar uma alguém já coisa. fez essa pergunta para você assim de é Já. uma coisa que E eu vou mexe. revelar um negócio. Eu nunca matei um rato na minha vida. Então, você fica no preventivo, né? Eu nunca matei. Aliás, matei indiretamente, porque a gente Pelo método, utiliza né? métodos. Mas eu nunca me deparei com essa situação de São ter que de- enfrentar. Lógico que às vezes você vê e tal. Porque também não é o jeito profissional de tratar, né? É. Mas Um- então, mas é uma situação que uma nós situação. urbanos podemos passar a qualquer momento. Ele Uhum. aparece. Ele De onde que aparece. ele vem? Ele veio um sozinho. Ele Às não vezes veio não. junto com ninguém, ali com as crias, nada. Embora a gente tenha. Hoje não tanto, né? Mas, por exemplo, assim, eu tenho história na família que os meus avós paternos tinham criação de bichos. Eu tenho Claro. 66 anos. Então, aqui meus avós que moravam aqui, e uma das minhas tias ligando o forno, quando percebeu, achou lá uma ninhada. É, mas Então, acontece. eu tenho histórias para contar, a cara do produtor. Wagner, você acha que essa cara da riqueza não tem umas histórias para contar? Olha lá. Então, vocês ainda escutam um tipo de história assim? Escuta, a gente Ah, presencia, a gente vê quando muitos vocês são casos. chamados, né? Muito caso, não só de rato, mas de barata. É assim, o problema é que, nossa, vi um rato uma vez na minha casa e espantei, matei. Isso aí não é tão problema. O problema é quando você tem infestações, Tá. né? Então, por que que um... O que é considerado infestação? É encontrar uma ratazana que deu cria? Sim, por exemplo, por que que um rato vai invadir um local? Ou ele precisa de água, ou comida, ou abrigo. Começa de novo. Água, Água, abrigo ou alimento. Os que nem três um A. humano, né? Que nem qualquer ser vivo. Ele é um Todo ser ser vivo. vivo. Todos ser Não, o vivos. povo vai pensar que eu vou querer fazer uma criação de ratinho desse jeito Mas, tão emotiva que eu tô. mas tem. Hoje os roedores são pets. Se você ir numa dessas Aqueles lojas, você tem hamster, né? várias espécies de roedores que Que são pets. são ratos, né? Alguns as pessoas compram para criar, outros compram, sabe para quê? Hum, Para alimentar um novo pet que o pessoal compra tá, mesmo. Você já sabe qual que tá. é? Que é a cobra. Que é as cobras, né? Então, é, acontece que os roedores, eles nos trazem muitas doenças. Sim. Então não temos outra possibilidade. O que a gente tem que fazer é prevenir para que a gente não tenha o contato. Às vezes é inevitável, dependendo de onde você mora. Então, muitas pessoas, às vezes, têm animal de estimação, cachorro em casa, e deixa aquela ração no quintal à noite. Aí você atrai o rato, aí você tem problema. Então, é o que a gente tem que procurar. Primeiro, prevenir nos nossos métodos, né, de prevenção mesmo. Limpeza, asseio, cuidar do nosso forro, da nossa casa, do nosso telhado. A prefeitura também tem que cuidar dos terrenos É, baldios. é mito ou é verdade dizer que nem, por exemplo, aqui nós estamos em São Caetano e as divisas de Santo André e de São Bernardo têm um rio. Sim, É mito ou é verdade que quando chove aquilo mexe porque tem um esgoto que também corre ali não tratado? quando chove, quando Então, é carpina. verdade? É Então que eles vêm para verdade. esses lugares aí porque Sim. mexe nessas Você tem águas? basicamente três espécies de ratos que nos perturbam. Um é o camundonguinho, um que vem do mato, e as ratazanas, que normalmente ficam próximas de rio, porque ela tem até os dedinhos juntos, com uma espécie de nadadeira. Tipo a ranzinha. Exatamente. Então, cada habitat desse tem uma espécie de rato. Então, se Ah, você mexe lá, por exemplo, lá tá com mato alto, se a prefeitura foi lá, carpiu, vai mexeu mexer. ali. Vai mexer ali. Então se locomove porque invadiram o espaço dele. Ou não, aí não, tem a água, tem a É. comida. Agora, isso também não pode ser desculpa para falar, então deixa o mato crescer. Não, Porque senão eles vão tá, cada vez se proliferar tá, mais porque e vai ele tem trazer. um lugar ali propício, né? Você sabe que os ratos, eles são animais de hábitos noturnos, Tá. né? Então, Mas a gente tem visto de dia também. mas aí que eu vou te falar. Normalmente não é para você ver o rato. O rato vai vir quando você está dormindo, porque ele tem Ah, medo da gente também. tá. Então, a gente fala assim, ó, isso é um chute, tá? Mas é mais ou menos. Se você vê um rato, você não vê rato, pode ter rato. Mas se você vê um rato à noite, é possível que você tenha mais 5 ratos.
por perto. Porque eles são animais que vivem em comunidade, eles não são isolados. Tá. Se você vê um rato de dia, talvez tenha 10, 15 para cada um que você vê de dia. Por quê? Porque à noite tem tanto rato já que se tornou concorrido para cada rato procurar comida à noite. Então não tem mais espaço naquele ambiente para um rato trabalhar à E noite. eles procriam também de uma forma bastante rápida, A né? cada 3 meses é nova ninhada, 12, 8. Você disse que tem uma empresa aqui e uma No no interior. interior, Isso, meu irmão que fica lá. que fica lá. Aqui, então, nós estamos no urbano e lá vocês têm mais o quê? Sítios, propriedades Não, rurais. é área urbana também, um pouco de área rural, mas é trabalho de pragas urbanas também. Porque o trabalho de pragas rurais é outra atividade, é diferente. Tá. Então lá no interior são pragas urbanas, as mesmas pragas. Evidente que cada ambiente você tem um tipo de infestação diferente. Por exemplo, no interior ele sempre foi muito conhecido por escorpião. Isso. Mas hoje São Paulo está igual. Hoje a área metropolitana está igual. Hoje a maior preocupação dos controladores de pragas ou dos agentes de zoonoses são os escorpiões. Porque hoje se tornou o habitat natural dos escorpiões as galerias de esgoto. Então, coisas que há 10 anos ninguém ouvia falar de escorpião, hoje nós temos infestações de escorpiões em todas as regiões da metropolitana. E digo mais, dos piores escorpiões que tem no mundo, que é o escorpião amarelo. Ele chama Titius cerulatus. E nós temos É o maior, por quê? um despresente, né? O que caracteriza ele estar aqui na nossa... Ele é o escorpião, não é um inseto, é um aracnídeo, ele é muito resistente, resistente. ele é muito dominador, então onde ele fica, ele acaba com todas as espécies, Tá. ele é muito resistente Ele a ataca, né? muito resistente a inseticidas, ele se esconde muito bem, ele pode ficar até 1 ano sem comer e continuar vivo. Olha, Ele não, para ele se multiplicar, para ele ter ninhadas, né? Ele não precisa cruzar. A fêmea, até poucos anos atrás, os pesquisadores achavam que só existia fêmea. Agora sabe que tem macho também. Por quê? era independente assim? As fêmeas criam, olha só o que eu vou falar, hein? Criam clones dela mesma. Então nasce um monte de filhotinho exatamente igual à mãe. Olha Você só. acredita? Interessante. Muito. Eu nunca tinha escutado falar E o isso. que acontece? Por falta de conhecimento dos profissionais, as pessoas dá muito escorpião em condomínio. Por quê? Porque as empresas que vão dedetizar utilizam produtos não adequados para escorpiões, adequados apenas para insetos, baratas, formigas. Você acaba com as baratas, acaba com as formigas, e o que o escorpião come? Barata e formiga. Tá. Então ele tem ali um alimento bastante E em fartura. E quando você faz esse trabalho não Ele não correto, morre. não morre. Você acaba com o alimento dele, faz ele sair das galerias de esgoto e começa a invadir o habitat das pessoas. Só que um escorpião desse, se picar, você fatal. precisa ir para o hospital imediatamente. Porque para adultos, talvez nem tanto, mas para criança é fatal. E você precisa levar para o hospital, assim, na hora. Tá. Porque em 3 horas você pode ter óbito. Você perde a pessoa. Aumentou nos últimos 10 anos, se eu não me engano, 500% dos casos de mortes por escorpião. Muito interessante. O Nicolas, na minha empresa que vocês lá atendem há tanto tempo, eu não sou obrigada, eu não tenho a legislação que me cobre a detetização, né? Porque eu tenho uma loja de material de construção e não me pedem que eu tenha com exigência a mesma coisa quem trabalha com alimentos, por exemplo, Sim. hospital, etc. Mas porque nós tivemos a incidência, né? E é um lugar lá que só tem mulher e é horrível quando acontece. Sim. Aí passamos a usar desta forma e não fico sem. Né? É uma coisa que entra já no meu planejamento financeiro já no começo do ano. Acho que dá 3 detetização durante o ano. Uhum. E ainda assim, eu lembro que em algum momento de muita chuva aparecia, né? E eu ficava desesperada. Como assim? Então, essas explicações que vocês dão e vem lá e reforça é muito interessante. O que eu ia falar para você? Existe uma legislação que tem um artigo aqui
é o quinto, artigo 5º da Lei 7.806/17, escolas, hospitais, quem vende alimentos. Qual outro setor, além desse, hoje a gente precisa orientar, que precisa fazer detetização e que às vezes não sabe? Na verdade, assim, o conceito hoje de controle de pragas, nós, Para no mudar o nosso... vocábulo também é difícil, né? Mas é Eu já difícil. escutei aqui, da hora que você chegou, controle de praga, acho que umas 4, 5 vezes, e eu continuei falando Mas detetização. quando eu vou oferecer serviço, vender, eu às vezes tenho que falar dedetização Porque também. senão a pessoa não vai fazer Tem que aquele falar. rapport com você e falar, meu, que controle? Eu quero É, detetizar esse negócio aqui. exatamente. Quando não falam assim, ó, joga Um veneninho. joga um remédio Ah, um aqui. remédio. O remédio Mas também não é para curar, é para matar. não tem, Bom, não tem um remedinho aí para matar esses bichos? a gente tem um documento no estado de São Paulo, feito pela Vigilância Sanitária, chama CVS 9 de 2000, se eu não estou enganado. E ele fala assim: o controle de pragas tem que ser feito em todos os estabelecimentos. Aí ele fala todos: hotel, hospital, restaurante, loja, tudo que você pode imaginar. É uma lista gigantesca. Minimamente mensal. Minimamente É mensal. exatamente isso que fala. Ou seja, o Estado não dá conta, Agora, o que que eu as não... outras, o povo vai ter que O dar. problema é que você tem lá a norma dos materiais de construção, norma de fabricação, norma de alimento, Tá. transporte. O que eu digo assim, todo ambiente precisa ter um controle de pragas. Quem que vai definir a periodicidade desse ambiente? Legislação, se tiver, ou responsável técnico de uma empresa. Tá. Então, por exemplo, a gente tem cliente no hospital que a gente faz o controle de pragas lá 8 vezes por mês. O hospital e as formiguinhas, que são os maiores inimigos? As formiguinhas são os maiores causadores de infecção hospitalar hoje. E olha, quando nós era pequeno, que nós falava para a mãe, mãe, a bala tá com formiga. Ela fala, come que é bom para as vistas. Exatamente. Olha só, hein? Quem lembra disso? Você lembra, Wagner, disso? É isso Você já aí. escutou isso? A sua Muito. mãe já contou essa história para você? Sim, eu Que já a nona tomei, falava? vinha no suco, eu tomava, tomei Tomava. muito. Não, não tem problema, pode tirar porque você faz bem para a vista. Olha que doido. Exatamente. Mas você vê, né? Com o tempo a gente vai avançando e vai mudando os nossos hábitos, né? Porque a gente pensa que é inofensivo. Eu mesmo, né? Eu gostava muito de fazer trilha, acampar, Tá, fiz muito curso de sobrevivência. Cara, a gente comia cada coisa no meio do mato, tô vivo, né? pois é. Mas com o tempo você vai estudando, você vai vendo as doenças, aí você vai vendo as pessoas E doentes. depois o conhecimento, né? Eu acho que, Nicolas, eu acho que o conhecimento na sua área é tudo. Porque você Exatamente. só pode estar aqui oferecendo informação e serviço porque você foi lá, estudou e tem Agora conhecimento. você imagina num hospital, por exemplo, a formiga andando por todo aquele hospital, ele vai no lixo, vai onde tem doença infecciosa, vai no centro de cirurgia. Então é assim, ó. Elas nascem que nem o escorpião, eu acho, as formigas. Deve ser assim. Porque você pôs o açucareiro em cima da mesa, virou as costas, elas se produziram lá diretamente do açúcar. Tem essas histórias também? Mas assim, olha, eu não acho onde elas começam. Eu só sei que deixou lá, elas se produzem. Feito A, escorpião. a formiga, você tem que usar uma técnica muito inteligente para combater elas. Por quê? Se você, a formiga funciona como uma colônia, né? Tem a rainha, tem os operários, soldados, tem aqueles alados, né? Que são os que voam, são as revoadas, né? Você tem revoada de formiga, de cupim. Mas o que que acontece? Qual que é a função da rainha? Ela, os operários vão, pegam um alimento, eles não comem. Eles pegam o açúcar, vai levar para a rainha. A rainha vai comer, vai vomitar aquilo lá. E esse vômito dela é o alimento das outras formigas. Essa é a função da rainha, além de botar novos ovos, né? Novas linfas, né? Que eles falam, né? Novos ninfos, essas coisas. Essa é a função da rainha. Só que são milhões de indivíduos cada colônia. Então, se você ir lá e jogar um veneninho, não vai resolver, você vai matar meia dúzia. Tá. Então, o que que você tem que fazer? Você usa um produto especial, que ela vai pensar que é alimento, vai levar para a E rainha a vai rainha comer vai, e ela que você vai vai contaminar todo eliminar. mundo. Então, você precisa ter essa tecnologia, esse conhecimento, porque senão não resolve. Quem quiser
conversar sobre controle de pragas, fala em qual celular com você. Bom, então eu vou falar aqui É porque nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar lá dos Tá, batateiros de São Bernardo, que eu quero falar um pouquinho disso também. claro, vamos falar. Bom, então eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre controle de pragas urbanas, que chama Nicolas Roberto, Química e Controle de Pragas. Lá toda semana eu lanço vídeo sobre esses assuntos. E tem meu celular também, que é o meu, da empresa, é tudo a mesma coisa. É o 11 9 4542 0563, é meu WhatsApp. Podem ter à disposição. Vou pedir um minuto de licença para você para falar do meu patrocínio. Fica à vontade. Só posso estar aqui porque a Escola Portal da Hipnose está me patrocinando. E também agora o nosso curso completo no teleaulas aqui direto você pode adquirir. Pois, Wagner, não sei se esse QR Code pode aparecer aqui e a pessoa consegue. Então, aqui, ó, eu vou pedir para o Nicolas fazer o garoto propaganda para aquela câmera lá. Vamos encostar? Lá. Quem quiser encostar o celular aqui, ó, é o nosso teleaulas. Mesmo que vai ser espelhado, Wagner, a pessoa consegue? Consegue. O produtor falou que sim. Olha que legal que ficou a imagem. Nós estamos lá patrocinando aqui o meu programa, curso completo, com 16 teleaulas, preparada pelo professor e doutor Wagner Melo e eu, Elizabeth Souto, que aqui nós temos a Escola Portal da Hipnose já há quase 3 anos, e agora estamos também aqui no Hotmart, levando para você o autoconhecimento. Esse é o nosso intuito, fazer de você mesma, através do que você pode aprender conosco, em aulas práticas, com exercícios, pequenos vídeos com muito objetivo, vale a pena, por apenas R$28. Então, vai lá, clica aí, entra no Hotmart, adquira seu curso completo e você vai poder estar, a partir desse momento, ser aluno do Wagner e da Elizabeth no conforto da sua casa. Nicolas, que negócio é esse? Fala, batateiros. Bom, vamos lá. O que é batateiros? Batateiro é quem vende batata. Quase isso. Antigamente tinha muita roça de batata lá em São Bernardo. Diz a lenda. Por causa dos brejos, né? Uma terra que tem água. Pelo menos essa é a lenda. Não sei nem se é verdade. Então, quem é de São Bernardo, quem é nascido em São Bernardo, mora em São Bernardo, é chamado de batateiro. Leva esse apelido. E Santo André é o ceboleiro. E São Caetano? Boa pergunta, não sei. Acho que São Caetano não tem isso, porque as indústrias já chegaram muito logo aqui, né? Não teve. Mas acho que deve ser Pé Vermelho, porque tem aqui as olarias, né? Que faziam tijolos. Pé Vermelho é o povo que amassa o barro para fazer. Então. Não sei, isso é uma coisa que eu vou... Vamos pesquisar, vou pesquisar. Mas eu sei que esse começou assim. Esse podcast, ele tem afinidade, porque você tem um canal que fala sobre o seu trabalho. Eu comecei, quando eu fiz o meu canal, foi isso que eu falei agora há pouco, para falar sobre a minha área e tal. Para a gente vender o nosso produto. Vender nosso produto e também fazer um serviço para a comunidade, se tornar um pouco mais relevante e se divertir também, né? Porque eu gosto de fazer. Não, a gente percebe que você faz com amor, né? Com certeza. E aí, um grande amigo meu, que é o José Wellington, que ele também é um batateiro, ele tinha fundado esse podcast. Tá. E ele me convidou para ser um convidado, para ser entrevistado. Como você está aqui no comigo. segundo programa, se não me engano. Logicamente eu fui e tal, e gostei. E aí a gente conversou, gostei tanto que eu me tornei apresentador também desse podcast. Então você faz parceria com ele? Faço parceria. Qual é o assunto que você leva lá no seu podcast? Todos. Né? Todos que a gente acha... Todos. Então, lá já foi médico, político, secretário de esporte, pessoal que fala de nutrição, empreendedorismo. O programa é gravado, eu ia falar, amanhã vai um policial, a gente tá procurando um pessoal que fala de hipnose, você conhecer alguém. Olha lá, doutor. Eu tô muito honrada que você já nos convidou para... Convidadíssimo. Nossa, a gente vai com muita honra. Vai sim, com certeza. Agora, a ideia é a gente falar sobre tudo que é interessante, não ficar nichado num tema só. Você sabe, dependendo da época, né? Que o
o que era podcast de fato, que virou televisivo, ele não era isso que a gente está fazendo Era hoje. só para escutar, né? É. Então, quando eu e o Wagner vamos lá para a rádio e ficamos lá 3 anos, e nós fizemos programa dentro do estúdio, era uma rádio. Então, nós tiramos aí toda a nossa experiência de câmera, de conversar, fazer ao vivo, né? Nós trabalhamos 3 anos ao vivo, mas o que eu fui percebendo? Que eu era uma terapeuta quando eu fui para a rádio. Eu me tornei uma radialista, uma apresentadora. Sim. Que esse meu jeito simplório até de ser, não falo os S, porque tem umas dificuldades de fono aí, porque sou filha de italianos, e fazer umas perguntas sem medo, sem vergonha, sem pudor, Sim. me trouxe pessoas que falaram, nossa, parece que você está lá na sala da minha casa. Verdade. Então é isso que eu quis trazer para o podcast. Né? Você chegou, eu já te recebi lá na minha cozinha, tomamos um café. Cada Verdade. pessoa que vier aqui para os microfones do podcast é para se sentir na minha casa e convidar você que está aí para estar aqui, ó, no Isso lugar aí. do Nicolas. Por quê? Eu e o Wagner viemos de 3 anos voltados só para a nossa área do saúde mental. Sim. Então, da benzedeira, neurocirurgião, psiquiatra, pessoas de todas as áreas complementares, tudo que se tratava para você ser melhor como pessoa. E agora, nessa possibilidade, você, no meu terceiro programa, traz um assunto completamente diferente, porém linkado na saúde. 100% saúde. Porque eu vou dizer para você, eu tenho que receber este paciente que enlouquece do medo de um animal peçonhento, de um animal que entra lá. Que nem, vamos falar, o que eu confessei aqui para você, sabe quantos anos aconteceu isso? Desse rato olhar para mim e eu assistir o pai das minhas filhas matar esse rato e tirar as crianças. Eu passei muito tempo entrando, que era um jardim de inverno ali, um hall onde eu tinha algo que as crianças brincavam, ninguém mais brincava lá. Eu transformei aquilo que era um lugar de lazer muito bom num amontoado de plantas. Sim. Eu coloquei nunca mais ele teve o mesmo valor. Sim. Então, naquele momento, eu tive que me superar, por quê? Porque eu tive que criar as filhas, tive que fazer lá toda uma dinâmica. Mas eu vou falar para você, hoje, eu penso que naquele momento eu tinha quase que cuidar da saúde mental. Eu fiquei atrapalhada das ideias, viu, doutor? Eu fiquei, porque eu dormia com aquele rato me olhando. E depois com aquela cena que nós tivemos que fazer higiene na casa. Sim. Né? Bota, luva, primeiro tirar as crianças de lá, né? E foi uma experiência uma única vez, mas muito desagradável. Sim, imagino. Mas eu penso assim, ó, você tá falando de, nossa, a gente faz terapia, as pessoas nos ouvem. A gente tava conversando, a gente que é prestador de serviço, então eu tô o dia inteiro indo nos lugares, nas Escutando casas, as histórias. nas empresas, com funcionário, escutando às vezes reclamação, escutando elogio. Você precisa de terapia, sabia? Eu Para ter preciso... suporte. Não, eu faço terapia, mas eu acabo também fazendo Sendo terapia com os outros. Você acaba cuidando do Sendo outro terapeuta. também. Então tem muitos casos. Ó, teve um caso, eu até me lembrei agora, para você ver como que interessa. Cada pessoa é um problema. Ou uma história. Vamos dizer que cada um é uma história? O rapaz me chamou lá no apartamento dele, era um casal, e ele falou, meu, eu tô com pulga na minha casa. Falei, tá bom. Tinha cachorro, gato? Não tinha. Era um apartamento muito velho lá no centro de São Paulo. Tá. Aí fizemos o serviço. Aí ele falou, Nicolas, continua me coçando aqui, pulga. Fizemos o serviço de novo. Mas continua. Falei, não é possível. Fizemos fazer isso. Depois de um tempo, aí eu falei, meu, vou ter que conversar com esse cara. Porque ele não tem pulga no apartamento dele. Ele ficou com aquele negócio na cabeça que tinha. Você tá entendendo? Sim. Aí, nossa, pena que eu não lembro mais dele. Mas depois ele até se tornamos um amigo assim, né? Aí eu falei pra ele, meu, posso ir aí uma hora? Era um casal. Falou, pode. Falei, meu, você tá bem? Falei assim pra ele. Ele, como assim? Falei, não, você tá bem? Você tem algum problema de saúde? Eu tentei assim. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você não tem mais pulga na sua casa. Tá, isso está instalado. Você não tem, cara. Vai começar a ficar perigoso um excesso de produto pra você.
Aí o cara começou a contar da vida dele, que ele teve depressão, que tomou não sei o quê, não sei o quê. Meu, aí começamos a conversar. Acabou as pulgas. Interessante, né? Mas é Muito muitos casos interessante. assim. É. Tem gente que, por exemplo, você falou de rato. Eu já tive caso, e não foi um só, da pessoa ter um problema de rato na casa dela e ela nunca mais voltou para casa dela. Tá, olha só. Eu acredito. Nunca mais. Eu acredito, porque eu queria sumir de lá. Ela saiu, eu lembro de um casal, teve mais de uma vez isso, mas de um casal novo, que tinha casado faz pouco tempo, apareceu, mas foi uma infestação de rato. Nós pegamos lá talvez uns 18 ratos, Deus o livre. ninhada, e foi combatendo. E quando ela viu o rato lá, ela saiu de casa e falou pro marido: nunca mais vou voltar aqui. E nunca mais ela voltou. Sim, muda a Tiveram que vender a história. casa. Com certeza. Então você vê como que é esse trabalho que as pessoas precisam ter também nessa situação, né? É complicado. Tem algum caso de entrevista lá nos Batateiros que foi bastante divertido? Ah, todos são muito bons, né? É, Então, por exemplo, no último, a gente teve lá um casal que a gente chama de casal fitness, tá, que é um fisiculturista que é casado com uma nutricionista. tá, Pô, mas o cara, ele parece um armário. tá. E ele é muito engraçado porque ele é muito grande, muito forte, é um cara que Completamente você fora olha, do. você tem medo dele. Mas Tá. ele é um cara tão gente boa e tão assim pacato no jeito de dar, ele até vergonhoso de falar, que se torna Tímido. tímido e se torna engraçado, entendeu? Tá. E ele é E foi casado diferente. e ele é casado com uma mulher bonitona, né? Se amam. E a gente brinca assim com ele, fala, nossa, também ninguém vai mexer com a sua mulher, né? Porque com esse seu É, tamanho, né? Não sei o quê. Então é engraçado. Então tem vários casos, né? A gente entrevistou também foi muito legal, uma pessoa que tem uma agência de ecoturismo. também interessante. Nossa, e ele contou qual que são os melhores ecoturismos, qual que são os problemas, os causos, como que faz as necessidades no meio do mato. Tá. Então, Histórias bastante muitas diferentes, né? histórias, né, que a gente tem, né? Médico, político também, né? Tem muita coisa que a gente não sabe do nosso município, né? Você fala dos batateiros, eu não sabia, mas São Bernardo hoje, ele tem as maiores infraestruturas do esporte, sabia? É, Puxa, já pertenceu a São Caetano, né? Essa, é. esse quadro, esse lugar aí já pertenceu, Já, né? Então, mas hoje muitos atletas de São Caetano e de Santo André também passaram a ser aqui. vão treinar lá. Eu falei, nossa, eu moro em São Bernardo e não sabia disso. É, Então, é muito interessante esse tipo de informação que a gente está levando é, através desse canal, né? exatamente. Então, o que eu penso sobre podcast? Que quando eu entrei nesse projeto junto com meu amigo José Wellington, que eu mando um abraço para ele, que ele que teve a ideia principal, eu fui na rabeira. Que eu falei, meu, a gente não quero que seja um programa de entrevista, não quero que seja um debate, que às vezes vai alguém e se fica debatendo. É. E eu gostaria que fosse o quê? Uma conversa entre Sim, esse amigos bate-papo. filmado. É, é isso aí. O de vocês também é gravado? O nosso não, nós transmite ao Ao vivo. vivo e fica depois no YouTube para Tá, sempre. tá. Eu quero agradecer, assim, imensamente, porque você vai fazer o diferente, né? No meu programa. Quero agradecer o convite para mim, para o Dr. Wagner, de a gente levar lá a nossa escola para que a gente possa contar um pouquinho o que é esta ferramenta tão maravilhosa hoje, que foi muito valorizada agora na pandemia, né? Verdade. Que, na verdade, ela é uma ferramenta para os terapeutas, mas de autoajuda também, né? Que é o Sim. que a gente prega e o que a gente forma, que é o que a gente gosta de emancipar as pessoas. E quero dizer da alegria de conhecer você e de ter aprendido hoje tantas coisas, né? A gente vai transmitir esse podcast de uma forma que eu quero que seja um marco nas entrevistas da Dona Elizabeth Souto. Vai sim, se Porque Deus falar quiser. de um assunto que as pessoas só falam no desespero, É, mas que é cada vez mais de utilidade pública mesmo. O seu trabalho, com ele tem certeza. que ser difundido mesmo, mostrado Sim. para a população, que hoje
Não é porque você está na cidade que tem toda uma infraestrutura, que nem eu aqui estou em São Caetano, que é uma cidade bastante diferenciada, Sim, mas ainda assim que as autoridades precisam sempre vigiar, sim. porque uma praga, uma epidemia, ela acontece num piscar de olhos. Muitas vezes a gente não sabe da onde vêm as doenças, né? E vem muitas das vezes das pragas urbanas Pois mesmo, é. por falta de prevenção, por falta de controle, por falta de um controle profissional, né? Às vezes aquele faça você mesmo, muito problema com envenenamento, a pessoa vai lá numa lojinha clandestina, compra o tal do chumbinho, depois dá problema. Ah, Então, eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade. Eu refaço o convite para vocês irem lá no nosso podcast. A gente muito vai obrigada. terminar aqui, já vamos fechar uma data. E convido a todos que estiverem assistindo, me sigam no meu Instagram, é Nick Roberto 2022. Tem meu. Ou, ou tem dois, né? Então, você tem o Nicolas, que você fala só do seu trabalho. Então vamos lá, vamos falar de YouTube. YouTube. YouTube, Nicolas, com CH, Nicholas, é Nicolas Roberto, Química e Controle de Pragas Urbanas. Esse é meu canal que eu falo sobre controle de pragas. No YouTube também a gente tem um canal do podcast, que é o Fala Batateiros. Esse é o nosso podcast, tem os cortes e tal. Tem o meu Instagram, que é o Nick Roberto 2022. Aí tem TikTok, aí tem que ir É isso atrás. aí. Com bastante visualizações, porque o trabalho dele muito conceituado. E eu te agradeço, muito obrigada mesmo. E vamos ficando por aqui. Gratidão do mais profundo do meu coração. Um beijo e até terça-feira que vem.